Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog do canal, finalmente retornando com os vlogs. Como eu falei pra vocês, eu ia gravar vlog das leituras, né, que eu selecionei as leituras, sorteei as leituras, tem as leituras de abril, saiu o TBR de abril pra mim mostrar pra vocês o que eu ia ler. E aí finalmente a gente começou com os vlogs pra vocês verem como que foi as experiências de leitura, o que que eu li aí, como que foi ler, como que foi ler essas coisas e tal. Vamos para a primeira parte aí, que é o vlog, primeiro vlog. E a leitura que eu tô fazendo no momento, gente, é Shadow of the Gods. The Shadow of the Gods. The Shadow of the Gods, do John Green. Estou fazendo essa leitura com a Ana e com o Davidson. A Ana tinha falado comigo, né, pra eu começar a ler esse livro com ela, gente, já que ela vai estar de férias, ela, vamos ler alguma coisa, Buddy Read. E aí eu falei com ela, vamos. Aí a gente decidiu fazer a leitura de Shadow of the Gods, né, vai sair em português esse ano, se eu não me engano, pela Trama. Mas eu estou postergando essa leitura faz um tempo, tá, gente, porque eu quero ler John Green já faz uns bons tempos aí, que esse autor tá sendo assim, tá sempre na minha lista ali para autores para conhecer. Ele é um autor que escreve fantasia épica, né, alta fantasia, e se eu não me engano, as fantasias dele se encaixam no Green Dark, mas ele é um autor que escreve numa perspectiva viking, né? Os personagens, o universo, é inspiração viking. Então, eu tava louca pra ler, eu acho o universo viking muito legal, né? Tendo em vista ali a série que teve, né, da History, né, se eu não me engano, que era a série Vikings, né? Eu gostava bastante daquela série, apesar de não ter terminado, eu gostava bastante dos personagens. E, enfim, pretendo voltar a assistir, tá? Fãs de Vikings, calmem, que eu quero assistir Vikings todo. Enfim, ele tem essa vibe Viking, sim. O universo é completamente. O universo é bem diferente, criaturas totalmente inovadoras, diferentes também. Seres diferentes, apesar de a gente ver um dragão aqui, tem outras criaturas com os nomes totalmente diferentes. Os personagens têm nomes muito bizarros. Aí você fica tipo assim, meu Deus, eu vou me perder. É um monte de personagens com nome totalmente diferente que você não tá acostumado. E aí, como é o caso da maioria das fantasias, né? Mas esses nomes, vikings, assim, é mais difícil de pegar, assim, eu acho, na minha opinião. Acho que é uma cultura que é um dos nomes um pouco difíceis de pegar. Eu tô no capítulo 6, né? Se eu não me engano, acho que eu tô no capítulo 6. Eu estou em 10%, então ali bem pouco, eu tô no capítulo 6. Mas a gente deu pra entender aqui que esse universo é um universo bem sangrento, é um universo bem violento. E a gente começa aqui com uma mãe e o seu filho, com o pai dele ali, e eles estão vendo ali, eles chegam, estão andando na floresta e tal, e aí daqui a pouco eles começam a ouvir umas coisas estranhas, barulhos, vão ver e tem um massacre ali. E aí eles vão ver aquela situação. A gente também tem, isso é a primeira perspectiva do capítulo, e aí depois a gente tem um próximo capítulo que é do Varg. Essa primeira perspectiva é da Orca, né, que é a mãe desse menino, que é a mãe dessa família. No próximo capítulo a gente tem o capítulo do Varg. O Varg é um cara, tipo, que aparentemente a gente não sabe muito sobre ele tá fugindo, ele tá correndo há muitos dias, fugindo mesmo, correndo. E aí ele tá chegando ali numa cidade, ele tá em busca de uma bruxa, né? E aí ele tá à procura dessa pessoa porque ele quer fazer uma invocação por algum motivo que a gente não sabe. Então, assim, tá tudo muito misterioso ainda. Ele é um personagem muito legal. A perspectiva dele é muito, muito interessante. E a gente também tem a perspectiva da Elva. Foi o último capítulo que eu li, que é o 5. Do primeiro ao quarto capítulo, a gente só alterna entre a Orca e o Varg. E aí, no capítulo 5, a gente vê o capítulo da Elva. São esses três que vão ter perspectiva no livro. A Elva tá chegando ali numa cidade, né, numa ilha, e ela tá com a sua equipe lá, e eles estão em busca de alguém, procurando um homem que é o Berka, se eu não me engano. E aí eles estão em busca dessa pessoa, eles falam que essa pessoa tá marcada pelos deuses e tal, é amaldiçoada, e aí eles estão atrás dessa pessoa. E aí a gente tem essas três perspectivas. Isso é uma coisa muito inicial, tá? Eu só li praticamente é, o iníciozinho ali dos capítulos de cada personagem. E são três perspectivas que a gente vai alternar aqui. É um livro de 580 páginas no Kindle. Ele é um livro calhamacinho, mas é uma leitura tranquila e rápida. E por ele ser inglês, eu acho que eu tô lendo até bastante rápido. Apesar de ser inglês, eu tô um pouco enferrujada na leitura em inglês, já que eu não tô lendo tanto, então eu tô um tempinho aí sem ler alguma coisa em inglês. E eu tô até me surpreendendo de estar lendo rápido. E aí eu
tô muito interessada na história. Eu acho que a perspectiva que até o momento eu tô gostando mais é a do Varg. Ele é um personagem muito interessante. Os capítulos dele foram muito de ação aí no começo. O capítulo da Elva, que foi o primeiro capítulo, né, que ela apareceu, que foi o 5, também é um capítulo bem de ação. E eu achei muito, muito interessante. Eu tô achando que é um universo muito novo. Então, assim, eu ainda não entendo muito bem o que tá acontecendo, não entendo muitas criaturas, é muito difícil de identificar, de ter na cabeça ali como que é a criatura, né? Imaginar aquela criatura que ele tá mencionando, porque é uma criaturas novas, com nomes diferentes. Mas eu acho que pegar os nomes também tá sendo um pouco difícil, porque são nomes bem diferentes também, né? Já que é do universo viking e coisa e tal. Mas eu tô achando muito legal. Eu tô achando muito interessante. Estou bem curiosa. Eu quero muito saber mais sobre o Varg, porque ele é um personagem que eu de cara já gostei dele. E a Elva também tá sendo um personagem interessante. Mas até agora, o meu capítulo preferido, né? Minha perspectiva preferida é do Varg. E eu tô bem curiosa pra ver o que vai acontecer. O que realmente, de fato, tá acontecendo, que eu tô sabendo de nada. Não li sinopse, eu não leio sinopse, então é muito difícil eu ler sinopse de livro. Eu nem sei o que tá acontecendo, nem qual é a proposta do livro. Eu só tô assim, é uma história viking de fantasia e eu tô lendo aí. E por enquanto eu tô gostando muito. É essa leitura que eu tô fazendo no momento, né, gente, de ficção, né? Eu peguei alguns livros aqui que eu tava com interesse de dar uma olhada. Eu fiquei muito interessada em ler, por algum motivo, o Balzac. Eu tô com assim, tem algum momento ali, alguns meses atrás, ano passado, alguns anos aí, que eu fico pensando em Balzac. Nunca li nada do Balzac, mas eu fiquei assim, tipo, será que eu deveria começar a ler Balzac? Eu tenho muito interesse em ler e eu já pesquisei ordens de leituras da comédia humana e tudo mais. E as pessoas geralmente indicam você começar com o Pai Goriot. E aí ele tem o Kindle Unlimited pela LPM. E aí eu peguei o e-book. Não sei se vou começar a ler, porque assim, eu sei que clássico demanda mais de mim, mais tempo e tudo mais, é uma coisa que eu não tenho. Mas me deu muita vontade de ler Balzac aí esses últimos dias, por algum motivo, tanto que peguei o e-book. Mas a minha leitura realmente, de fato, que está acontecendo é a de Shadow of the Gods, e eu tô gostando bastante desse universo de fantasia viking, sangrenta, e possivelmente ela é Green Dark. Eu não tenho certeza se é Green Dark, mas eu acho que ela tá indo pro subgênero do Green Dark, mas, né, que é uma coisa mais sombria, mais pesada, mais crua, sabe? Em questão de violência e tudo mais. Então, assim, eu acho que ela vai pra essa vibe. Não sei, mas eu até perguntei pra Ana, né? Eu vou até pesquisar mais sobre isso, se realmente essa trilogia do John Green vai pro Green Dark. Mas, enfim, eu tô achando muito, muito interessante. Tô gostando dos personagens, acho que todas as perspectivas são interessantes, apesar de eu ter uma quedinha mais pela perspectiva do Barry, que eu acho uma perspectiva que, nossa, fiquei muito curiosa, porque ele é muito misterioso. E, enfim, é isso, gente. Vou fazendo essas leituras e aí eu comento com vocês aí nos próximos takes, nas próximas atualizações, como tá sendo essa leitura. Eu tô no capítulo 6 e eu comecei o capítulo 6, mas eu não terminei, então eu vou ver se eu consigo ler. Eu gostaria muito de ler pelo menos 5 capítulos por dia dessa história, tipo, chegar até o capítulo 10 hoje e assim indo, né? Mas, enfim, em breve eu volto com atualizações pra vocês. É isso que eu tô lendo no momento, e como vocês viram, eu peguei Pai Goriot no Kindle, que não tá na minha TBR, então assim, como sempre, eu nunca sigo diretamente ali a TBA, eu sempre dou as minhas escapadas e do nada me deu vontade de ler Balzac, né? Porque não sei, mas enfim. Em breve eu volto com vocês aí para mais atualizações. É isso, até depois. Oi pessoal, corta para outro dia já, ó. Outro dia. E eu trouxe 2 pacotes para abrir com vocês. Esses livros eu comprei na Semana do Consumidor, só que eles estavam sem estoque, então eles demoraram para chegar. E eles estão aqui. E eu vou abrir com vocês para este vlog, abrindo livros. Enfim, na verdade pacote, né? Vou ter que cortar, né? Porque deve estar acontecendo mais no Amazon, não. Coisas que não precisam vir no pacote, eles mandam, não precisa vir na caixa, eles mandam na caixa. Coisas que, obviamente, eles deveriam mandar na caixa, eles não mandam na caixa, mandam nesses saquinhos aqui que pode danificar tudo, dependendo de quem entregar. Então, enfim, o primeiro livro eu vou deixar para depois esse. Eu vou deixar para depois esse, que esse é o mais, assim, interessante, então, enfim. Vamos lá pro pacote. Enfim.
E o livro que eu comprei foi Um Fogo na Carne. Esse é o último livro que lançou aqui no Brasil de Sangue e Cinzas. Esse eu ainda não li. Eu li até Luz na Chama. E aí saiu o livro do Cass, né? E eu tenho o livro do Cass, eu comprei ele, fiquei lutando pra ter um cupom pra comprar e poder ler logo. Comprei e até hoje eu não li. Mas eu tenho o livro do Cass e depois lançou esse, que é o terceiro livro do spin-off, né? Que é livro da série do Nictus, né, gente? Então, esse livro aqui tem 696 páginas. É o terceiro livro do spin-off. Depois desse vai ter mais um pro spin-off e vai finalizar. Tanto que já saiu lá fora, que é... Eu esqueci o nome do título, né? Eu esqueci o título do quarto e último livro do spin-off. Mas já saiu lá fora e até agora eu não sei o que aconteceu. Eles pararam, eles lançaram os livros de Sangue e Cinzas, né, galera? Recorde muito, um atrás do outro, assim, sem pausa, assim, seguindo certinho. A gente tava, uau, primeira vez que isso acontece. Aí eles pararam a publicação de Sangue e Cinzas no ano passado, eles diminuíram, lançaram só o do Cass e esse. E agora, esse ano até agora não tem nem anúncio do próximo livro de Sangue e Cinzas pra sair. Eles falaram que vai sair, né? Eles tinham anunciado ano passado nos próximos lançamentos. Não saiu os próximos livros, que é Visions, né? Que é o de contos. E de contos com o universo, né? Tipo, o que são cada coisa, cenas extras, coisas assim. É um livro de extras. Visions e tem mais um outro livro que eles falaram que ia sair, né? De Sangue e Cinzas. Não saiu até agora nenhum mais de Sangue e Cinzas. Esse foi o último. Então, estamos aí no aguardo da galera lançar o restante. Acho que é porque muita gente parou de ler essa série, né? Muitas pessoas desanimaram, porque é uma série bastante grande e com spin-off, né? Então, assim, é muitos livros. E aí eles meio que deram uma queda, né? Então, estou aguardando aí o próximo lançamento de Sangue e Cinzas. Eu preciso ler o livro do Cass e ler esse. Eu quero manter, né, sempre acompanhando os lançamentos do Brasil. Comprar esses livros em inglês é muito caro. E eu também tenho a opção de ler no Kindle, né? Os e-books geralmente são preços acessíveis, né? 20 e poucos reais cada e-book. Mas eu acabei que eu me acostumei a ler em português e aí eu decidi que vou continuar acompanhando o lançamento brasileiro, a não ser que eles desistam de lançar, tipo, eles parem o lançamento. Aí se eles pararem o lançamento, aí eu vou ter que ir pro inglês. Mas enquanto estiver lançando, e eu acho muito difícil eles pararem agora, porque agora faltam só os livros finais, né? Muito difícil eles pararem o lançamento agora. Mas vou acompanhando os lançamentos do Brasil mesmo. E, enfim. Esse aqui é O Fogo na Carne, que é o terceiro livro do spin-off de Sangue e Cinzas. E quem me acompanha aqui há um tempo sabe que o spin-off me conquistou e o spin-off eu acho muito superior à série principal, então eu amo muito mais os personagens do spin-off do que da série principal também. Agora vamos para o outro pacote, que é o pacote que estava mais ansiosa para chegar. E ele chegou, gente. E assim, isso aqui foi um momento de loucura. Por quê? Porque ele tava fora de estoque, ele ficou com uma promoção que ele ficou tipo a metade do preço. Aí eu falei assim, cara, é a minha chance. Porque assim, eu já quis comprar esse livro, eu já li esse livro, né? Deixando bem claro, eu li ano passado, no começo do ano passado. E eu amei. Ele é meu livro favorito desse autor. E aí eu falei assim, eu queria muito em inglês, porque quando eu li em inglês. E eu quero a versão em inglês. Eu ainda quero a versão em inglês, na verdade. Mas essa edição está muito bonita. E tá muito mais bonita do que a versão em inglês. Então eu falei assim, cara, eu tenho interesse de ter ela mesmo ela sendo em português. E eu já ter lido em inglês. E foi por isso que eu comprei, porque ela tava na metade do preço e eu ainda não tenho esse livro em inglês. Então por que não comprar ele em português, né? Que é Warbreaker, do Brandon Sanderson. Gente, Warbreaker é meu livro favorito do Brandon Sanderson. Eu amei Warbreaker, eu li ano passado, no começo do ano, e eu simplesmente fiquei apaixonada por Warbreaker. E aí, tava 60 reais, né? 62 ou 63. Porque tava fora de estoque, tava com prazo longo na Semana do Consumidor, né? Pós-Semana do Consumidor, eu acho. Aí eu vou comprar. Demorou um pouquinho, mas chegou e ele tem ilustração. Isso foi também uma das coisas que me ganhou. Eu falei assim, eu vou comprar por isso. Ilustrações coloridas. E aí eu falei assim, ah, gente, eu vou comprar. Eu vou comprar. E comprei. Porque eu achei que tava compensando o preço, né? Ele é um preço caro, né? Esse livro é 120 reais, né? O padrão de preço dele. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente!
Aí eu falei, cara, compensa. Um valor acessível. Vem marcador. Veio marcador. É roxinho por dentro. Vivena e Siri. Maravilhosa. Enfim, gente, eu simplesmente amei essa história. É a minha história favorita do Brandon Sanderson. E, enfim, se você quer começar a ler Brandon Sanderson, é um ótimo início, porque ele é um standalone. Apesar de Brandon Sanderson dizer, né, recentemente, que ele quer lançar mais um livro nessa história, aqui nesse universo, né, quer lançar mais um livro nesse mundo, né, de Warbreaker. Essa história foi idealizada para ser um livro único, então você consegue começar a ler por ele, a Cosmere, do Brandon Sanderson. E, gente, isso aqui é maravilhoso. E outra coisa, tem ligação com Stormlight Archive. Tem um personagem que aparece em Stormlight Archive aqui. Então, enfim, geralmente as pessoas recomendam ler esse primeiro do que pra ler o segundo livro de Stormlight Archive, se eu não me engano. Então, eu li, e depois eu li o segundo livro de Stormlight Archive, então pra mim super funcionou. E eu simplesmente amo esse livro, e essa edição está belíssima. Compensa demais. Eu gostaria que ela fosse capa dura, eu gostaria, porque ela parece uma edição muito especial, porque ela tem as ilustrações e tudo mais. Mas é belíssimo. Ai, gente, não aguento com isso. Olha isso aqui. Não aguento. Enfim, amei, maravilhoso. Esse livro aqui é incrível. Esse livro é incrível. É meu livro favorito do Brandon Sanderson. Antes era Elantris. Depois que eu li Warbreaker virou no meu top 1 do Brandon Sanderson. E eu sei que eu já li Stormlight Archive, o primeiro e o segundo, mas pra mim ainda Warbreaker é meu top 1. É isso, gente, maravilhoso. Recomendo muito pra você, se você quer começar a ler Brandon Sanderson, começar por esse, começar por Trash. Pra quem quer ler em português, né? Porque quem quer ler em inglês, começa na ordem, gente. Vai ler Mistborn, vai ler Elantris, que compensa demais. Mas enfim, que edição linda, gente. Olha essa letra prata. Ai, gente, a Ciri é a capa, gente. A Ciri é a minha favorita. A Vivena é irritante, na minha opinião. Não gosto da Vivena, não. Acho as perspectivas dela meio irritante, mas a da Ciri era maravilhosa sempre. Enfim, é isso. Esse é meu unboxing. É esses 2 livros que eu comprei na Semana do Consumidor. E aí, em breve eu quero fazer um book haul com as coisas que chegaram nesse primeiro trimestre aqui em casa, né, que chegaram algumas coisas interessantes. Aí eu quero mostrar pra vocês tudo que chegou no primeiro trimestre, mas aí é um vídeo um pouco mais longo e eu vou ter que levar um tempinho pra gravar, vou ter que organizar o que eu comprei, né, fazer uma lista do que eu comprei pra poder fazer o vídeo. Mas em breve eu vou fazer esse vídeo aí pra vocês, de repente nas próximas semanas, aí vocês vão saber tudo que chegou por aqui nesse primeiro trimestre. Mas, tá aí. Um Fogo na Carne, que é pra completar minha série de 5 cinzas. Esse aqui eu peguei promoção. Ele nunca tava baixando, ele tava R$75, R$76, desde que ele saiu. Ele não abaixou de jeito nenhum. Eu tô acompanhando o preço dele há muito tempo. E eu falei, eu não vou pagar isso tudo nesse livro, porque todos os livros de 5 cinzas eu paguei 40 e pouco no máximo. E aí eu fui e consegui pegar um cupom e comprar ele por 40 e pouco. E esse é meu unboxing. Gente, eu tô muito apaixonada por Warbreaker. Essa edição tá muito linda. Tá muito linda, gente. Tá muito linda. E o preço compensou, porque os preços da trama nos Brandon Sanderson... Os preços do Brandon Sanderson são muito caros aqui no Brasil, né? Mas compensou, valeu a pena. É isso, gente. Até o próximo take. Guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth, you got everything, and I can't believe how I've been let down again.
careless eyes to let you back in. Why do I do this again and again and again? Olá pessoal, voltei aqui depois de muitas semanas, tá? Esse vlog já começou há muitas semanas atrás, pelo menos umas 2 semanas atrás eu comecei a gravar esse vlog, mas eu fui atropelada pela vida, vamos dizer assim, porque aconteceu muitas coisas assim, pessoais, e também eu tive provas pra fazer que eu precisava estudar muito porque tava muito difícil. E aí eu fiquei esse período todo estudando muito, então qualquer tempo livre que eu tinha era estudando. No horário do almoço do trabalho, eu estava estudando, revendo as aulas, anotando, enfim. Foi um período que eu estava estudando muito, muito, muito. Então, tipo assim, eu não consegui tempo pra ler, pra assistir nada. Tanto que esse mês, pra assistidos, eu tô começando agora. Eu terminei Solo Leveling, né, que ele encerrou e eu tava assistindo semanalmente, então eu consegui terminar Solo Leveling. E eu tô esperando também os últimos episódios de Meu Casamento Feliz saírem, né? Porque teve problema na produção. E aí os últimos 2 episódios estão adiados. E recentemente saiu no Japão os últimos episódios, né? Foi encerrado, então eu tô esperando entrar na Netflix os últimos episódios. Cadê os últimos episódios de Meu Casamento Feliz? Porque o último episódio eu fiquei. Ai, mano, que último episódio maravilhoso! Que saiu, né? No caso. Agora faltam os últimos 2. E eu preciso saber se eles vão casar. Porque eu tô aguardando desde o primeiro episódio desse bendito desse anime o casamento. Porque o nome o nome do anime é Meu Casamento Feliz. Não teve casamento até agora. Já tá terminando a segunda temporada. Cadê o casamento? Eu quero Mio e Senhor Kudo junto. Agora, entendeu? Now, entendeu? Finalmente teve uma declaração de amor maravilhosa na segunda temporada. E na segunda temporada, a Mio tá muito mais cheia de iniciativa, cheia de convicção de quem ela é. Ela tá se descobrindo ainda os poderes, mas ela tem mais atitude, então tá sendo muito maravilhoso. E essa segunda temporada teve o mini Senhor Kudo. Quem assistiu a segunda temporada sabe. Não é um mini Senhor Kudo, mas é praticamente um mini Senhor Kudo, porque é como se fosse ele criança. E tipo, é maravilhoso, gente, esse episódio. Mas enfim, tá sendo muito boa a segunda temporada, muito melhor que a primeira. Sobre Solo Leveling, no auge, entendeu? Solo Leveling, cara, que anime sensacional, sensacional. Trilha sonora maravilhosa. Gente, a trilha sonora da segunda temporada é muito boa. Ele é coreano, né? Se eu não me engano, é um anime coreano. Eu não sei nem se pode falar que é anime, né? Porque não é mangá, porque é manhwa. Então, enfim. Solo Leveling, maravilhoso, incrível. Assinamos Crunchyroll novamente para poder assistir Solo Leveling. Então, assisto Crunchyroll pela Prime. Eu assinei pela Prime porque você consegue ver na televisão também. Assinando pela Prime vale a pena, tá? É o mesmo preço e você tem todo o acesso a todo o catálogo da Crunchyroll dentro da Prime. Então, enfim, eu assino, gente, essas outras plataformas que eu não tenho, aí, que sim, que eu não tenho, pela Prime, eu prefiro assinar pela Prime dentro da Prime. Tanto que eu assino a Paramount pela Prime, na verdade eu assinei recentemente porque eu quero ver The Road Trip e vocês viram que no take anterior aí eu comecei a assistir o primeiro episódio. E eu também estou muito, gente, muito, muito viciada na série Pulso da Netflix. Saiu recentemente, ela encerrou. Ela é uma série que já saiu com a primeira temporada completa de 10 episódios. Eu tô no episódio 4. Ou 5. Acho que é 4. Gente, eu tô viciada, porque assim, é um mistério, porque você quer saber o que aconteceu pra eles estarem em treta, porque assim, tem um casal, vamos supor. Exemplo, tem um casal. A médica e o médico. Eles trabalham na residência do hospital. E aí o médico foi acusado de assédio por essa médica. Só que a gente fica, ao mesmo tempo que a gente tá vendo essa situação em que ele acabou de ser
afastado do cargo. Naquele dia ele foi afastado por causa da denúncia dela, porque a denúncia ia ser investigada. Então ele foi afastado temporariamente do cargo, ele era chefe da residência. E ela era, tipo assim, pupila dele, né? Ele que incentivava ela as coisas, ensinava as coisas pra ela, então ficou meio assim, estranho. E aí, a gente também vê os flashbacks deles. E eles tinham Gente, eles tinham um romance. Eles estavam juntos, entendeu? Eles estavam juntos. Por que que ela denunciou ele por assédio se eles estavam tecnicamente juntos? Então, assim, fica toda aquela hora, você tá naquela treta entre eles dois, tendo que conviver naquela situação, porque nesse dia que ele foi afastado, vem um tornado para Miami e eles são o único hospital, o hospital número 1 de trauma. Então as pessoas geralmente estão indo tudo para lá por causa do tornado, né? Do furacão que tá tendo, sei lá. E aí tá tudo caindo aos pedaços na cidade, as pessoas tentando que ser resgatada, todas as pessoas fugindo, indo pro hospital e treta. E aí ele tá afastado. E aí ela vai assumir o lugar dele. Ela assume o lugar de chefe da residência no lugar dele nesse dia. E ele ainda tá no hospital. E vão pedir para ele ajudar na também, porque tem muitos pacientes chegando, então a gente precisam do conhecimento que ele tem. Então ele continua no hospital. E aí eles estão nessa treta. E também tem a treta dos outros funcionários. Então, assim, tem os outros médicos também que tem treta entre os médicos e tal, os novatos e os médicos que são mais experientes, aquela coisa toda. E, gente, é no meio de um tornado, tá? Tipo, já tá no episódio 4, ainda estão no meio da questão do tornado lá, do furacão que tá vindo, que tá destruindo tudo, eles estão tendo que atender os pacientes. E eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa fã de série médica, tá? Eu não sou uma pessoa que viu Grey's Anatomy, até porque eu não tenho paciência pra ver tantas e tantas temporadas. Mas essa série eu vi o trailer e a trilha sonora tá muito boa. Muito boa a trilha sonora. E aí eu falei assim, vou tentar assistir o primeiro, o segundo. Eu quero saber o que aconteceu pra eles brigarem e ela acusar ele de assédio. Gente, eu tô nessa vibe aí, compulso. E aí agora eu vou começar a assistir o primeiro episódio do The Road Trip, que eu quero assistir depois. Na Estrada com o Ex, quem acompanhou no passado sabe que foi uma das minhas leituras favoritas. Tanto que está todo marcado. Olha que Beth O'Leary me conquistou lendo Na Estrada com o Ex, que é um livro que quase ninguém gosta dela. Eu gostei e virou um dos meus livros preferidos do ano passado. E aí eu quero assistir a série, são 6 episódios. Como foi a Teto para Dois, eu também assisti a série do Teto para Dois e eu amei a série do Teto para Dois muito mais do que o livro. Então eu vou assistir a série aos pouquinhos e vou continuar assistindo o Pulso, porque eu quero saber o que aconteceu. Gente, eu preciso saber o que aconteceu. Mas enfim, chegou um pacote pra mim. E esse pacote é um pacote, gente, mais esperado de todos os pacotes da minha vida que eu já comprei na Amazon. Esse é o mais esperado e mais aguardado de todos os tempos. Por quê? Eu comprei esse livro em março de 2024. Em março de 2024. Nós estamos no final de abril de 2025. Eu comprei em março de 2024. Você tá entendendo o trauma aqui, o drama que tá acontecendo? E ele chegou tem uns 2 dias, só que ele ficou no trabalho do meu marido e ele esqueceu lá. Então ele só trouxe ontem. E eu quero meu livro, mais de um ano esperando esse livro. E ele ainda esqueceu no trabalho. Enfim. Mais de um ano. Esse é um unboxing que... Gente, isso aqui é o mais esperado de todos os pacotes que já existiu da Amazon. Entendeu? Você não tá entendendo. E isso aconteceu com outras pessoas também. Eu vi que a Paloma Mantovani comprou um mês depois que eu comprei. E o dela também só chegou agora. Olha só quanto tempo já. A dela também já tem 1 ano. E a gente entrou em contato com a Amazon. Eu conversei com ela também. Ela tava falando sobre isso. E, tipo, ele tá R$120 agora. Quando eu comprei ele por 55. E finalmente ele chegou e a série tá praticamente completa. Tem um livro de contos que você tem que ler antes desse. E aí eu pretendo comprar, mas como é de contos eu posso ler no Kindle, também não tenho aquilo, tipo, preciso desse livro de contos pra ter na coleção. Quero ter, mas também posso ler no Kindle sem problema. O e-book dele acho que é R$20. E aí, finalmente eu posso ler essa série Defiant, do Brandon Sanderson, porque eu tenho todos os outros livros aqui e esse não chegou nunca. Gente, mais de 1 ano esperando. Esse é um absurdo. Eu entrei em contato com a Amazon algumas vezes,
Ah, você tem que esperar o estoque entrar em estoque no Brasil pra você receber. Não sei o quê. E o pessoal que tava comprando, porque agora você tem como comprar pela Amazon americana e receber aqui no Brasil, né? Dentro da Amazon mesmo. O pessoal que tava comprando tava chegando assim na outra semana. E eu já tava mais de um ano esperando e nada de o livro chegar. E ele chegou finalmente. Está intacto, graças a Deus. Porque se ele viesse todo lascado, eu ia ficar muito revoltada. Eu ia entrar com um processo contra a Amazon e tudo. Porque não é possível, gente. Mais de um ano esperando o livro. Esse é o último livro de Skyward, né? E ele tá aqui. Finalmente, gente. Mais de um ano esperando esse livro. E eu não aceitaria, gente, eu não ia admitir pagar R$ 120 nesse livro que eu paguei 55 ano passado e eles só não quiseram me entregar, entendeu? Então, veio aí. Diagramação muito boa, bem o estilo dos outros, né? Bem flop, né? E eu comprei todas as edições da série de Skyward nessa edição de paperback. E eu queria de paperback mesmo. Eu gosto, acho tão confortável, gente. O paperback americano o paperback gringo é molinho. Eu gosto muito disso. Eu acho muito confortável pra ler. E aí, finalmente, eu vou conseguir ler Skyward. Eu li o primeiro livro em português quando ele tinha saído. Já tem uns 3 anos isso que eu li o primeiro livro, 3, 4 anos. E nunca tinha saído o segundo volume no Brasil. Aí, há 1 ou 2 anos atrás, acho que um ano atrás, saiu o segundo livro aqui no português, né, no Brasil, que eles saem pela Planeta. Essa série do Brandon Sanderson especificamente sai pela Planeta. Eles finalmente lançaram o segundo. Aí, eu falei assim, não é possível. Como eles não tinham lançado, eles demoraram muito pra lançar o segundo, eu comprei em inglês o primeiro e o segundo. E aí, eu fui acompanhando o lançamento. Eu comprei Cytonic e agora Defiant em inglês. E aqui em português só saiu até o segundo por enquanto, né? Não sei se vai sair os outros, pois essa publicação tá meio zoada aqui no Brasil, mas enfim. Tô com a série completa, posso ler finalmente Skyward completo. E como eu falei, o de contos que tem que ler antes desse aqui é Skyward Flight, se eu não me engano o nome. São 3 novelas e contos e tal. Porque você tem que ler antes desse. Então, ou é antes desse ou antes do Cytonic, não sei. E aí, o e-book dele tá R$22. De repente eu compro o e-book. E o livro tá lá na minha lista pra acompanhar o preço, mas ele tá 100 e pouco, então não sei se vou comprar físico. Mas tá completo aqui. Ó, tem umas ilustraçõezinhas. Ele é ficção científica. Esse livro do Brandon Sanderson, essa série especificamente não tem nada a ver com a Cosmere. Ela é uma série mais jovem e ela é de ficção científica, no espaço, planetas, alienígenas, essas coisas todas. E naves espaciais e coisa e tal. É bem legal, é uma série bem legal, então vale a pena. Aqui, ó, os livros, como assim. Skyward, Starsight, Cytonic, Skyward Flight e Defiant. Enfim, finalmente a série completa. Finalmente. Demorou, mas veio. E eu vou mostrar também uma coisa que chegou nesse meio tempo que eu não tava gravando, né? Nessas semanas aí, chegou A Invasão de Tirling, que é o segundo livro da série da Rainha de Tirling, que eu ganhei da Kellen. E aí eu comprei o segundo porque eu combinei com ela que a gente leria o segundo juntas. Então, eu quero ler o primeiro pra poder ler o segundo junto com ela. E aí eu quero comprar o terceiro também. E ele tava sem estoque, demorou pra chegar um pouquinho também, mas chegou. Então, já tem o segundo livro da Invasão de Tirling aqui. A diagramação também é boa. A letra não é tão grande, mas a diagramação é ok. E ele é um livro de mesmo tamanho do outro, mais ou menos o mesmo tamanho do outro, que é 300 e poucas páginas. Possível ler, né? É uma quantidade possível de leitura. E é isso. E eu quero encerrar esse vlog por aqui, tá, gente? Então vou dizer o que eu tô lendo, né? Eu ouvi o audiobook de O Estranho Mundo de Jack. Resumindo aqui pra vocês, nesse período aí, eu tava ouvindo o audiobook do Estranho Mundo de Jack, que tem na Audible. É tipo 40 minutos o audiobook. E ele é tipo uma adaptação, resumo adaptado do que acontece no filme. Então foi mais uma relembrança, assim, foi mais pra relembrar a história e tal. Eu dei ok, dei 3 estrelas.
eu também ouvi o audiobook sensacional de O Homem Bicentenário do Asimov. Gente, que maravilhoso. É uma novela do Asimov, se eu não me engano. Gente, é um conto ou novela. Ele é muito sensacional. Vocês já viram o filme O Homem Bicentenário? É do Robin Williams, né? Ele é um robô e coisa e tal, e ele vai evoluindo como robô e se tornando mais humano conforme vai passando as épocas. E tem toda essa base também. Na história é essa base. No filme eles incrementam mais algumas coisas, um romance ali meio que não tem no livro, mas aquela base do que aconteceu ali com aquele robô e a evolução dele, o como a vida dele também é envolvida com aquela família especificamente, que foi quando ele foi comprado. Gente, é lindo, faz você refletir, é sensacional e é esse universo, a parte dos robôs do Asimov, é antes do Fundação, né? É como se acontecesse antes de Fundação, porque Fundação a gente já eliminou a parte dos robôs na Terra, né? Os robôs já não tem mais robô na Terra, aquela coisa toda. E esse aqui é como se fosse antes. Foi logo, foi um pouco, foi após a morte da Susan Calvin, que é a grande doutora Susan Calvin lá dos robôs, lá da série dos robôs. A grande mulher importante do universo dos robôs do Asimov é a Susan Calvin. Então é que ela já tinha morrido quando acontece a história do robô do Homem Bicentenário, que agora eu não vou lembrar o nome dele agora. Esqueci. Mas enfim. Gente, que sensacional. O audiobook é muito, muito bom. Vale muito a pena ouvir. Também é um audiobook curto, de pouco tempo. E, cara, que história incrível. 5 estrelas. Gente, Asimov é fora da curva. Fora da curva. Dos clássicos de ficção científica, um dos que mais vale a pena pra você ler é Asimov. E é um dos que é mais tranquilo de ler, não é tão mirabolante. Então, cara, vale muito a pena. É tanta reflexão que o Asimov traz nas histórias dele de robôs ou nas histórias dele futuristas e de ficção científica. Tanta reflexão atual que é, assim, bizarro. Bizarro. Gente, é maravilhoso. O Homem Bicentenário foi para um dos meus contos favoritos, para minha lista de contos favoritos, assim, de todos os contos que eu já li. Cara, incrível. Vale muito a pena. O audiobook também vale muito a pena. E eu também terminei Irmandade da Daga Negra, que é o Amante Eterno, que eu tava lendo, né? Então finalizei, a gente fez a discussão e tudo mais. Continuo amando essa série. O Raid é um personagem que tem tantas camadas nele, assim, conforme vai passando, você vai conhecendo ele no livro, você vai vendo tantas camadas nele que você não percebe. Que ele tem toda aquela capa de o cara galã, lindo, maravilhoso, tanto que o apelido dele é Hollywood, pros amigos, né? Ele é maravilhoso, lindo, e todas as mulheres se acabam, e ele é tipo assim, ele tem uma lista infinita de mulheres que ele, tipo assim, toda noite ele tá com uma. E aí você vê ele muito desse jeito, até você conhecer ele de verdade, né? O que aquilo faz com ele, o porquê que ele faz aquilo. Não é uma coisa que ele quer. O que ele quer mesmo é ter uma família, ele ter uma mulher, ele quer aquela mulher de valor, que ele quer uma mulher pra ele que, tipo, seja a mulher dele, sabe? E ele tá preso naquela situação, né? De que ele dorme com uma com outra por um motivo. E é difícil pra ele, e é doloroso pra ele passar por isso. Entendeu? Tipo, é difícil psicologicamente pra ele fazer isso. E ele encontra a Mary, e a Mary é uma mulher que tá, tipo, isso não é spoiler, porque a gente já descobre logo no começo do livro. A Mary tá doente, a Mary tá morrendo com câncer. E ele se apaixona pela Mary. E ele tá perdendo a Mary, ao mesmo tempo que ele tá se apaixonando por ela, ele tá perdendo ela. Cara, é tipo... Gente, eu amo Irmandade da Daga Negra. Eu fico até emocionada. Eu amo esse livro. Ele é muito melhor que o primeiro, na minha opinião. Pessoas que discordam, né? Apesar de que tem pessoas que discordam disso, eu acho ele muito melhor do que o primeiro livro. Em vários aspectos. De construção e tudo mais. E a gente já tá se preparando pro terceiro livro, porque o terceiro livro basicamente começa nesse segundo, porque a gente já vê a treta começando aí nesse segundo livro, que é do casal do terceiro, que é do Z. O casal do Z, gente. O Z e a Bella. E a gente vê Gente, o final desse livro, assim, o que acontece, que é o gancho do terceiro, é muito bom. É muito bom. E você vai... Aí o pessoal já tá interessado, já tá empolgado pelo terceiro livro no mês que vem. E a série tá pra sair também, né, gente? Finalmente a série vai sair em junho. Já saiu teaser, já tá saindo imagem, já tá saindo algumas coisas assim extras que a produção tá liberando. E eu tô muito animada pra assistir a série da Irmandade da Daga Negra. É isso.
Continuo lendo Shadow of the Gods e eu estou em 22%, eu avancei mais um pouco, eu tô no capítulo 12. Comecei a ler há uns 2 dias atrás e não faltam tantas horas pra acabar. Eu tenho muita esperança de conseguir acabar até domingo essa história, mas... Gente, que livro bom. Gente, cada capítulo é uma treta, é uma ação, é um acontecimento. Não é tipo assim, tem um capítulo de paradinho, desenvolvimento. Não, gente. É treta, aí no capítulo seguinte treta, no capítulo seguinte treta, no capítulo seguinte treta. Gente, é treta em todo capítulo. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Sempre tá acontecendo alguma coisa em todo capítulo. Então, John Green tá sendo incrível. Ana terminou com lágrimas, porque ela botou emoji de lágrimas. Então, não sei o que esperar desse final. Mas, enfim, estou lendo Shadow of the Gods e eu também já tô a ponto, assim, de começar essa aula das borboletas, que é o livro do clube desse mês, porque a discussão vai ser no começo do mês que vem. Então, tem isso. E eu também queria recomeçar a Casa de Céu e Sopro, né? Eu preciso recomeçar porque eu não vou lembrar dos detalhes agora. Eu li 33% da última vez e agora eu vou ter que reler, porque eu não vou lembrar dos detalhes pra continuar, porque ainda vão faltar 600 páginas. Eu não vou lembrar. Então eu vou recomeçar. Tem audiobook dele na Audible também. Eu acho que eu vou ouvir o audiobook dele pra poder adiantar. E o terceiro também tem audiobook, se eu não me engano, disponível. Então acho que eu vou ouvir essa trilogia no audiobook mesmo, apesar de ter os físicos. Mas também quero ter os físicos. Boas coleção do Sarah J. Maas, então os físicos estão aí por um motivo. De repente eu escuto porque é mais fácil pra mim no meu tempo livre. E ou no tempo que eu tô fazendo alguma coisa, tá escutando. Então eu vou provavelmente terminar em audiobook. Quero terminar o Shadow of the Gods e Sala das Borboletas pelo menos até o final do mês. Então... é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era um vlog para ser de leituras e foi um vlog mais de takes e unboxing e informações depois do tempo. Porque eu fiquei muito, muito presa nas provas, gente. Mas deu tudo certo, eu passei nessas provas, nessas matérias, eu passei nessas matérias, então tá tudo certo. Eu quero muito assistir Pulso, mas também quero ler, então assim, eu preciso focar em ler, porque senão eu vou assistir Pulso todo de uma vez. E The Road Trip. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like, me acompanha nas redes sociais, me conta aí o que você tá lendo, como tá sendo a Bio pra você, porque pra mim foi uns altos e baixos muito grandes, então me conta aí. Muito obrigada por assistir até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.